dessa capacitação. Primeiramente, gostaria de agradecer aí ao pessoal da Vigilância Epidemiológica, a equipe envolvida na organização dessa capacitação, né? Temos também a participação do pessoal do GVE de Presidente Venceslau, de todos os municípios da nossa região. Já vi que temos gestores também participando, sejam todos bem-vindos. E quero fazer um agradecimento especial também ao Dr. José Wilson, que sempre está disposto, sempre se coloca à disposição aí da nossa região, para que ele possa estar abrilhantando aí com as suas falas, né? E o pessoal também do Laboratório Adolfo Lutz, muito obrigado por toda a parceria. A gente sempre conversa nas nossas reuniões da Sala de Arbovirose Regional da importância que nós precisamos dar para as nossas parcerias, para que a gente possa realizar um bom trabalho na nossa região, né? Essa preparação que vai tratar sobre a preocupação, né, que todos nós temos aí do período epidêmico das arboviroses. Nós estamos aí passando por esse período, então é muito importante todos nós estarmos juntos, né, articulados, para que cada um dentro do seu território, dentro da sua área de atuação, possa estar realizando as suas atividades, para que a gente não passe, né, as dificuldades que nós passamos, principalmente o município de Presidente Prudente. Estou vendo o Breno aí, bom dia, Breno. Principalmente o município de Presidente Prudente, nesse último ano aí, né, sentiu bastante, né, foi bem atribulado esse último ano por conta da dengue no município de Prudente. Então, é importantíssimo, muito obrigado, Breno, pela sua presença, a presença da sua equipe municipal aí nessa preparação, que todos nós precisamos juntos aí realizar as ações que são pertinentes para que a gente não tenha, né, novamente um ano preocupante de dengue, cada um possa estar fazendo o seu trabalho dentro da sua área de atuação, dentro dos seus territórios. Muito obrigada, Ana, pela oportunidade, e que tenhamos uma manhã bem produtiva, né, e que todos nós possamos sair deste encontro, dessa capacitação com as nossas dúvidas sanadas, e que a gente possa dar andamento e continuidade nas ações municipais. Muito obrigado pela presença de todos e passo a palavra. Obrigada, Marlene. Importante aí o apoio da DRS na nossa capacitação, na nossa web. Eu vou passar a palavra agora para a Mara, do GVE de Venceslau, GVE 22, que vai estar apresentando os dados epidemiológicos do GVE. Mara, eu passo a palavra para você. Bom dia a todos. Eu estou com a minha câmera, infelizmente, com problema, ela não abre, mas eu acho que eu vou conseguir transmitir os dados para vocês. A Elis, eu estou representando ela hoje, ela está de licença prêmio, mas a gente fizemos aqui uma apresentação. Eu vou estar compartilhando com a sala. Ixi, Ana, não estou conseguindo compartilhar. Ô, Mara, do lado, sabe onde está escrito sair? Do lado esquerdo tem escrito compartilhar. Eu cliquei nele, realmente. Você quer mandar no WhatsApp aqui para mim? Ele está aberto. Daí, enquanto isso, eu posso apresentar o meu, aí depois você apresenta qualquer coisa. Pode ser? Aí eu vou passando para você. Eu acho que agora... Só um momento, Ana. Espera aí um pouquinho. Tá bom.
Gente, o barulho tá alto demais aí. Ô, Ana, eu vou mandar para você, você compartilha aí. Eu não estou conseguindo, ele não aparece aqui para mim, a apresentação. Ela tá aberta, mas ele não aparece. Tá, então daí você manda aqui no WhatsApp, que daí eu já olho. Enquanto isso, daí eu vou apresentando o meu, daí eu abro depois o seu. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Então, eu vou apresentar então primeiro os dados aqui do GVE 21, e daí depois a Mara apresenta, a gente inverte um pouquinho a pauta, tá? Vamos ver se dá certo aqui. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Eu só preciso de um feedback. Sim, sim. Sim? Então tá bom. Mudei a página, vocês estão vendo uns mapas? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Ó, Sim. esses 3 mapas aqui são mapas de incidência desse ano agora de 2024. Esse primeiro mapa aqui é uma incidência acumulada de casos prováveis por município. Então, assim, o que são casos prováveis, né? São tudo que o município notifica, mas a gente exclui aí os descartados, tá? E a gente usa esse nome provável porque as vigilâncias ainda têm 60 dias para encerrar uma ficha. Então, a gente pede que, pelo menos os positivos, assim, que sejam encerrados o mais rápido possível. Mas, para dengue, a gente usa incidência acumulada de casos prováveis, tá? Esse primeiro mapa são os mapas... Olha, pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu silenciar. Pronto, silenciei. Deixa eu tirar aqui. Tá, então esse aqui é um mapa de calor, tá? Onde está mais vermelho são os municípios que a gente precisa ter mais atenção, que tem uma incidência de casos prováveis maior. E isso eu estou falando só de 2024, só das pessoas que tiveram sintomas em 2024. Então, ó, a cada 100 mil habitantes, Nantes e Narandiba tem 175 casos prováveis de dengue. A gente usa a cada 100 mil habitantes para igualar assim, os municípios, tá? Estrela do Norte, que a cada 100 mil habitantes tem 150 casos de dengue. Depois vem Prudente, que a cada 100 mil habitantes tem 125 casos prováveis de dengue. Tarabai, a cada 100 mil habitantes, tem 75 casos prováveis de dengue. E depois a gente tem os municípios mais verdinhos, que a gente também precisa de atenção, porque a gente sabe que ao decorrer aí da epidemia, vão ficando mais vermelhos também. Então, Martinópolis, Quatá e Anastácio são municípios que estão mais tranquilos, que por mais que tenham notificações, mas em relação a outros municípios estão mais tranquilos, tá? Agora, esses daqui em branquinhos, ó, são municípios que não têm notificações de dengue. Então, mas está cercado de municípios com notificações de dengue e ainda com uma incidência alta. Então, ó, Taciba, que divisa com Nantes, Ayumas também divisa com Narandiba, Regente, Indiana, ó, divisa com Prudente, Martinópolis. Então, a gente sabe que janeiro é um mês de férias, um mês que a gente tem bastante pessoas aí das vigilâncias e das unidades de férias, só que a gente acaba tendo um vazio aqui epidemiológico, né? Então, importante aí os municípios terem atenção com a dengue, porque se a gente tem aí casos de dengue em volta, provavelmente a gente tem que ter notificações também nesses municípios, tá? Quando a gente fala em estado de São Paulo, a gente está bem aqui, ó, tá até o GVE de Venceslau aqui junto, a gente está em amarelinho no estado de São Paulo. Então, a gente vê que em outras regiões a incidência está maior. A gente sabe que, normalmente, aí, pela história da epidemia de dengue na nossa região, a dengue sempre chegou na nossa região um ano antes do que do restante do estado, do restante do país, tá? Então, a gente vê que tem uma grande preocupação,
mas no momento a gente está em alerta, não estamos em situações críticas, né? E esse é um mapinha do Brasil, tá? A pior região, né, é o Distrito Federal, ó, que está em vermelho. O estado de São Paulo é um estado que ainda não está nas piores situações, mas é um estado muito populoso. Então, a gente vê que tem muitos casos, já tem óbitos também no estado, na nossa região não tem. Então, requer muita atenção. Eu lembro, aí eu já apresentei isso para vocês também, que a dengue veio aqui do Mato Grosso do Sul do ano passado e foi vermelhando tudo aqui. O vermelhão chegou até aqui, ó, na metade do estado, né? E aí São Paulo viveu aí esse último semestre, que a gente ficou tranquilo, o estado de São Paulo já começou a ter casos de dengue já em agosto, setembro, então é por isso que agora nessa região aqui do estado é uma região bem crítica, né? Aqui é só do nosso GVE, tá? Como que que é uma tendência que a gente já espera, né, por semana epidemiológica. Então, a semana que a gente vê que na semana 1 tivemos 45 casos prováveis, na semana 2 já foi aumentando para 58, na semana 3, 84, e na semana epidemiológica 4 é 128. A semana 3 é dia 20 de janeiro e aqui a semana 4, dia 27 de janeiro. Então, realmente, a tendência é aumentar e provavelmente depois do carnaval aumentar um pouco mais, porque os estudantes voltam aqui para Prudente, do Brasil inteiro, até mesmo de outros lugares aí, de outros países, vêm para Presidente Prudente, para as faculdades daqui, e a gente sabe que aí ocorre o boom da dengue, né? Um boom maior. Então, aqui no nosso GVE, o que a gente tem de casos prováveis de dengue? 321. Então, aqui já está tirado os descartados, tá? Confirmados, 18. Mas a gente sabe que esse número é maior, porque a gente viu resultados de exame, a gente está fazendo ações com os vetores em alguns municípios que ainda não tem encerramento de fichas. Só repetindo de novo, né? Os municípios têm 60 dias para encerrar uma ficha de dengue. Só que a gente pede que pelo menos os positivos que vão encerrando, assim a gente consegue ter um real cenário do que a gente está vivendo, né? Óbitos, a gente não teve nenhum óbitos até agora. Os sorotipos de dengue que circulou no ano passado é o sorotipo 1, e no finalzinho da epidemia apareceu um sorotipo 2, tá? Aqui, confirmadinhos, com sinal encerrado no nosso GVE, a gente tem Estrela do Norte, com 3 casos, IEP com 1, João Ramalho com 1, Pirapozinho com 2, Prudente com 10 e Quatá com 1 caso. Eu sei que Álvares Machado tem caso confirmado, ainda falta encerrar, tem alguns outros municípios também com casos confirmados, mas tem esses 60 dias aí para o encerramento, tá? Aqui é só para um geral do que a gente tem, né, de notificações. Então, 596 notificações de dengue de pessoas que tiveram sintomas esse ano. É um número grande, se a gente vê, imagina, 596 pessoas passaram nas unidades de saúde, provavelmente voltaram nas unidades de saúde. Então, é um número bem alto, assim, de notificações. Comparando com o ano passado, ainda está tranquilo, mas a gente sabe que isso já dá um impacto aí na saúde, tá? Hoje, então, a gente tem 310 casos prováveis, já descartou aí 268 casos, e aqui no nosso GVE, 18 casos confirmados. Bom, aqui esse último slide é só um comparativo para a gente enxergar como que a gente está em relação ao estado de São Paulo, em relação ao Brasil, né? Essas linhas aqui, mais azulzinhas claras, é do ano passado, tá? Então, da semana 1 até a semana 3, ó, o azulzinho, olha o que a gente tinha de casos, tá? E aqui, ó, o azul mais escuro é desse ano. Então, a gente vê que, diferente do estado de São Paulo e diferente dos outros locais do Brasil, a gente está tendo uma epidemia menor do que outros locais. Olha aqui o estado de São Paulo, quando a gente junta todos os municípios, né? Esse ano, ó, o azul mais escuro, é um ano mais epidêmico para outros lugares, ó, diferente do ano passado. Mesma coisa o Brasil. Olha como que o Brasil está, a incidência do Brasil aqui, ó, nesse ano. Um azulzão bem grande, diferente do ano passado.
Então, assim, é para ficar tranquilo? Não, não é para ficar tranquilo, porque a gente tem uma predominância aqui do sorotipo tipo 1. Apareceu o 2, mas a gente não sabe o que impactou aí com o 2, né? E a gente tem 3 em lugares próximos aqui, no Paraná, Votuporanga. No Brasil já está circulando os 4 sorotipos de dengue, então hoje em dia a gente viaja para tudo quanto é lugar, né? A gente tem voos que vai direto para as praias, para vários lugares. Então, a gente tem um risco, sim, dessa introdução de uma predominância, de repente, do 2, ou uma predominância, ou chegar ao 3 aqui na nossa região. Então, todo mundo que pegou dengue tipo 1 do ano passado pode pegar de novo. E é isso o nosso maior medo, né? É o nosso maior receio. Se a gente conseguisse manter o 1 aqui, mas a gente sabe que o fluxo de pessoas não é assim, né? Então, é um ano chuvoso, um ano que não tem muita tendência de frio. Então, a gente fica bastante preocupada com a nossa situação, que ainda bem que ainda está demorando um pouco mais para chegar aqui, tá bom? A minha apresentação é essa. Eu vou passar para a Mara. Deixa eu só autorizar aqui entrar algumas pessoas aqui. Mara, tá tudo certo? Vou só achar a sua apresentação aqui. Tá até com câmera agora, Mara. Deu certo? Seu microfone está fechado, Ana. Tá, eu vou compartilhar aqui, Mara, daí fazer o teste, daí eu já vejo, tá? Estão vendo a apresentação? Sim. Passa a palavra, então, para a Mara, de presidente Venceslau, substituindo a Elis, diretora. Então, bom dia a todos. Pode passar, Ana. Nós trouxemos aí um gráfico, né, de 2023, desde eu acho que passou de não, tem alguém com... Eu acho que é aí que está dando um eco, parece. Não sei se tem outro computador aí com... Não, ligado. só tem eu. Mas se eu abaixar aqui, vocês não vão me ouvir. Será que não é o seu, Ana? Pode continuar, Mara. A gente trouxe aqui um problema, né? Desde o primeiro dia do ano de 2023 até o dia 30 de setembro, com todos os nossos casos. Né? Nós tivemos aí 25.979 notificação, mais dengue mesmo positivo, nós tivemos 18.108. Então, assim, até assustador, né? Para um ano. Pode passar, Ana. Eu acho que está com a Ana Cristina, que está com o microfone aberto. Espera aí, deixa eu colocar o mudo aqui, Mara. Pode continuar, Mara. Quer que passe? Pode passar. Aí eu trouxe um comparativo aqui daquele montante que nós tivemos de notificação, né, os municípios que teve óbito dentro de 2023. Dracena, nós tivemos aí 3.135 notificação com 2 óbitos. Junqueira, nós tivemos 982 notificação no ano de 2023, tá? E 1 óbito. Monte Castelo, nós tivemos 233 notificação com 1 óbito. Panorama, nós tivemos 2.075 notificação, mas nós tivemos 5 óbitos.
Presidente Venceslau, nós tivemos 506 notificação, porém nós tivemos um óbito. Rosana, nós tivemos 2.299 notificação, também tivemos um óbito. E São João, 471 notificação e 2 óbitos. Tupi Paulista, nós tivemos 1.206 notificação com um óbito. Então, aí nós tivemos um total de 10.907 desses 8 municípios, mas nós tivemos 14 óbitos. Um absurdo, né? Em 2023. Pode passar, Ana. Aí eu trouxe aí um gráfico só para a gente ter uma noção do tanto de notificação desses municípios que nós tivemos óbitos, né? Olhando assim o parâmetro, não dá para perceber que os óbitos foram tantos, mas realmente é isso mesmo. Poderia ser nada, né? E só ter as notificações. Infelizmente, esses 8 municípios, todos nós tivemos aí um óbito por dengue. Pode passar, Ana. Aí eu trouxe a semana epidemiológica para vocês, só assim para a gente passar bem rápido, para não tomar muito tempo, que ela começou aí em Flora Rica, né? Nós não tivemos nenhum caso, em Marabá, mas depois, ó, todos os municípios tiveram até a semana 18 casos de dengue. Pode passar, Ana. Depois eu vou mandar a aulinha para vocês apreciar com mais tempo, para a gente não tomar muito tempo. Da semana 19 até as 37, praticamente todos os municípios tiveram caso também. Esses de amarelinho são os que não tiveram, assim, consecutivo 4 semanas, ou que não tiveram, né, dengue em nenhuma semana. Então, eu deixei pintadinha de amarelo para vocês terem uma noção. Pode passar, Ana. Da semana 38 até a semana 52, alguns municípios também não tiveram dengue, mas a maioria teve casos em todas as semanas até fechar o ano. Pode passar, Ana. Tem alguém pedindo para entrar. Aí eu trouxe um pouquinho para vocês também de 2024, como a Ana, né? Nós estamos aí com 153 notificação, porém já foi descartado 74, dengue, né, confirmado, nós tivemos 22, mas ainda no banco, como ignorados e branco, as fichas de notificação ainda temos 57, né, para poder finalizar. Mas já temos 22 casos. Nenhum óbito, porém nós estamos na 4ª semana do ano, né, com 26 casos notificados de dengue, e isso nos preocupa muito. Pode passar, Ana. Aí eu trouxe um pouquinho do monitoramento viral, aí nós temos aí os municípios sentinela, que é Dracena, Panorama, Presidente Tássio, que não nos trouxe nenhuma informação, e isso nos deixa muito preocupado. Rosana, né? O monitoramento, ele é mensal dessas unidades sentinela. É realizado 8 coletas, de preferência 2 coletas por semana. No ano pode ser realizado 96 coletas, né, de cada município. É importante realizar essas coletas, porque através dessas amostras, gente, que é identificado o nosso sorotipo circulante. Realizar sempre no 5º dia, né? Mesmo que não tenha realizado o exame específico de dengue, mas que tenha 3 sinais e sintomas, a gente já pode fazer a coleta da sorologia de dengue. Pode passar, Ana. E aí eu termino minha apresentação. Por que eu trouxe todas essas informações? Tem aí os municípios também, né? Para eles estarem cientes como que está o município de vocês, né? Para a DRS, para os nossos articuladores, né? A gente trocou uma informação, o GDE 22 com o GDE 21. A nossa luta continua. As orientações têm que ser feitas dentro das nossas salas, das nossas unidades, dentro do nosso território, porque nós temos aí essas chuvas, né? Que ela vem repentina, e às vezes a gente não passa essas orientações, ficam aí água parada, né? 2024 não é para a gente ter mais óbito por dengue, porque é uma causa evitável, mas infelizmente a gente deixa a desejar dentro do nosso território de informação, né? E até mesmo orientação dentro das nossas unidades, porque às vezes não chega no território essa informação através do agente, mas dentro das nossas unidades nós temos a obrigação de estar orientando
nossa população. É isso aí. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Sala. E eu estou à disposição se precisar de alguma informação. Pode Obrigada. compartilhar, Ana. Obrigada, Mara, pela apresentação. Eu vou passar agora aqui para a Dina, tá? Deixa eu só tirar aqui. Bom dia a todos. Vocês estão vendo a apresentação? Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim? Sim. Então tá. Não é nada de novo, né? Só reforçando que o IAL não tem o NS1, né? Então, hoje o que a gente tem é o ELISA e o monitoramento viral, que a Mara acabou de falar. Então, desde 2014, às vezes ainda tem município que liga, 2019, perdão, tem município que liga perguntando se a gente tem NS1. Então, hoje o que vocês têm para verificar, né, a dengue, como a chikungunya e a zika, que é o isolamento. Daí eu trouxe o que a Mara falou dos municípios, então aqui a gente tem o GVE da Ana, né, o município que colheu o arbovírus, que seria IEP, Quatá não tem, IEP, Prudente e Rancharia. Só que se a gente for ver a quantidade de monitoramento viral perto dos casos, está bem baixinho, né, Ana? Somente Prudente aqui, ó, né? Então tem bastante notificação, ó, março de 2023 teve 371 coleta de dengue, mas não teve nenhum monitoramento viral, e daí vai o ano todo. O GVE 22 da Mara, Dracena, também aqui tem a coleta, teve os dengue grave, óbito, dengue a partir dos 60 dias, então, de qualquer maneira, teve algumas coletas, mas não conseguiu colher isolamento. O epitácio foi o que a Mara falou, está zerado. Epitácio não mandou nem dengue, né, nem o dengue IgM para gente. Panorama, perdão. Epitácio ele teve bastante notificação de dengue IgM, ó, no começo do ano, mas não teve nenhuma coleta praticamente de arbovírus. E Rosana, que embora não mande o ELISA para Prudente, eles conseguiram coletar vários isolamentos, né? Então, o que a gente tem percebido na prática? Que o pessoal tem coletado muito no 6º dia, né? E considerando o primeiro dia, então, assim, a gente pode ter, embora a gente não pode falar, né, a partir do 7º dia, mas, infelizmente, o kit comercial, ele tem uma variação de um fabricante para o outro, né? Então, tem fabricante que fala que pode colher do 3º ao 5º, tem fabricante que fala do 7º dia. Então, só fica uma dica aí, porque às vezes colhe tão cravado no 6º dia, no 5º dia, e vocês podem estar tendo uma subnotificação. O paciente continua apresentando, que a gente vê na rotina. Às vezes tem município que liga e fala, nossa, o dengue do paciente deu negativo, mas ele continua apresentando sintomas. Então, a gente fala, colhe uma segunda amostra, né? Mas eu acho que é um olhar assim, criterioso. Se o paciente vai no 6º dia, por que ele não pode ir no 7º, né? Então, a gente tem
uma faixa aí para conseguir pegar mais positivo. Então, se eu posso ter uma faixa, né, que vai me dar o que seria o pico da viremia, a resposta imune, eu vou ter uma faixa melhor para pegar o ELISA. Por que eu quero essa coleta tão antecipada, tão cravada em cima do sexto dia, que eu posso ter um negativo? Então, é mais para vocês terem um olhar crítico, como disse a Mara, depois analisar os gráficos. O doutor José Wilson está aí, sabe da resposta, né? Na nossa resposta perante uma infecção viral. Então, assim, fica essa dica, né? Não tentar colher tão cravado, porque foi o que a Ana falou, às vezes escolhe, mas demora 90 dias para fechar a notificação, então, não, né? Então, se tem todo esse tempo para fechar, o tubo de coleta. A gente voltou a ter município mandando em tubo de vidro, tubo sem o fabricante, que a gente não sabe se é soro, qual é o aditivo que tem dentro. Então, reforçando que o IAL tem uma temporalidade de armazenamento, né, de qualquer doença. A Ana está aqui do lado, ela sabe que o CVE pode virar para ela e falar assim, olha, preciso que o Lutes de Prudente mande 30 amostras do mês tal, do período tal de dengue para fazer sarampo, para fazer rubéola. Então, para fazer esses diferenciais, a gente precisa, no mínimo, então aqui, ó, o sangue tem uma portaria, né, que fala o sangue, soro e plasma, a gente armazena por 6 meses. Então, eu já mostrei em várias fotos que o tubo de vidro não tem como a gente armazenar. E a gente vai guardar o tubo primário que vocês mandam. Então, não é chatice pedir um tubo de plástico, até porque evita, né? O tubo de vidro a gente estoura na centrífuga, quebra durante o transporte. E outra coisa que a gente havia combinado e tinha pedido era o cursinho de coleta de sangue do Telelab, para evitar o que teve o ano passado. A gente teve descartes, assim, de município de um dia todo, 40 amostras, 30 amostras, tudo hemolizado. Então, reforce junto a quem está lá na ponta, fazer o cursinho de coleta para tentar evitar essas hemolis diante de uma possível epidemia aí. Ainda tem município que liga perguntando se o Lutes, quando que o Lutes vai liberar a sorologia. Então, o corte sorológico não é o Lutes, né? É o grupo de arbovirose e tem a semana, quando vira a semana, Ana? São 4 semanas consecutíveis. Isso. Mas, assim, mas já foi notificado todo mundo que o Lutes está coletando a amostra. Nenhum município está em corte sorológico, tanto do GVE20, tanto do GVE22. Nenhum. Então, todos podem e devem enviar a amostra do Flux. Daí, nós temos agora em janeiro coletado e enviado apenas 100 amostras para 45 municípios. É pouco. Deus queira que realmente seja, não tenha sintomas, né, Ana? Então, por isso que não está tendo a coleta, né? Então, só reforçando de novo que ainda tem profissional que acha que o PCR é padrão ouro, é mais confiável do que a sorologia, e não é, vai depender do dia da coleta. Então, um caso grave, um caso óbito, às vezes tem enfermeira que liga e fala, nossa, mas o PCR deu negativo e o Maquelisa deu positivo, então eu vou desconsiderar o Maquelisa. Não, vocês vão ter que investigar, porque também, às vezes, o paciente deu entrada no hospital e o hospital considerou a data da coleta no dia que ele deu entrada, não verificou o histórico desse paciente. Receita aqui, ó. Então, assim, é só reforçando o que a gente já falou várias vezes, né, de interpretar, ver a data da coleta. O laudo não é só o resultado, reagente ou não reagente. Você tem que ver a metodologia, você tem que ver o início dos sintomas. Ai, não está batendo? Então, a gente sabe que o IgM, a sorologia, é a partir do 7º dia, né? Mas, nossa, ele colheu dia 30, igual está aqui, ó, data da coleta dia 30 e no início dos sintomas dia 30. Daí vai verificar, é um paciente que deu entrada no hospital, mas já está mais de 15 dias no município, indo e vindo no posto. Então, né, então é isso que é importante, não é olhar apenas o resultado,
ter um todo, né? Então, tem vários casinhos que está tudo explicadinho, não vou ficar lendo para vocês que a gente já leu, já passou. Então, assim, ressaltando que o doutor depois vai explicar melhor, às vezes tem enfermeira ainda que liga por conta disso, que o nosso resultado deu negativo e o paciente continua apresentando sintomas, continua. Então, o Lutz recebe segunda amostra, né? Está com dúvida, pode ter falso negativo por tudo aquilo que a gente falou, os primeiros dias, né? Produção de anticorpos, de imunoglobulina. Então, tudo isso tem que ser verificado, tem que realmente ter uma investigação e pode sim colher uma segunda amostra. O paciente está lá com 10 dias com sintomas aí, com resultado negativo, né? Então, identifica no GAL que é a segunda amostra, coloca o início dos sintomas e pode encaminhar para o IAL, que não tem problema, a gente vai realizar, a não ser que o município, mesmo que o município esteja em corte sorológico, a gente reforça que uma segunda amostra para investigar gestante, caso grave. Então, nada disso vai impedir de coletar para investigar. E conversar com o GVE vai entrar em contato, às vezes o município não consegue comprar serviço. Então, tudo isso a gente consegue, né, barganhar para a gente tentar evitar uma epidemia aí. Passo a palavra, gente. Bom, deixa eu parar aqui a apresentação. Agora vamos... Então, tudo bem? Tudo certo? Admitindo todo mundo aqui na reunião, né? Eu vou passar a palavra agora para o Dr. José Wilson, que vai fazer uma fusão das duas pautas dele com a preparação para o período epidêmico, junto com aí a classificação de risco para dengue também, manejo clínico, tá? Então, passa a palavra aí para o Dr. José Wilson. Não dá para ouvir, não. Ouvindo? Ouvindo? Vi lá no fundo alguma coisa. Se quiser falar de novo. Um minutinho. Eu acho que é o microfone que não está bom. Agora está melhorando. E agora? Melhorou? Melhorou? Melhorou. Agora dá para ouvir. Dá para ouvir bem agora? Tá. Então tá bom. É só eu que estou precisando só dar um pouquinho. Então tá, bom dia a todos. Estamos todos aqui de novo falando de um tema que tem sido recorrente, né? Nós tivemos ao longo de toda essa jornada altos e baixos, mas eu acho que nada foi igual à última temporada. Eu tenho convicção, porque eu vivi todas as temporadas de Dengue Imprudente, eu tenho convicção que a última temporada foi a temporada mais difícil, mais desafiadora. E eu acho que ela nos deixou lições importantes. Espero que a gente faça bom uso dessas lições, porque baseado no que acontece com outras regiões que também passaram por situações parecidas, a tendência é sempre de escalada. Então a gente talvez tenha 1, 2 ou 3 anos mais tranquilos agora pela frente, dado o grande número de pessoas que ficaram imunes, mas invariavelmente, inevitavelmente, outras ondas piores até do que essa virão, e a gente tem que se preparar para elas, né? A maneira como um município, a maneira como um serviço se mobiliza para responder ao desafio de uma epidemia de dengue é um aprendizado, né? Exige uma curva de aprendizado, e a gente tem que começar a progredir nessa curva de aprendizado, fazendo respostas cada vez mais eficientes.
Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Só me confirmem se a apresentação está em tela. Sim, Tá tá ok. sim. Não se apavorem, parece que é muita coisa, mas eu prometo que eu não vou ser demorado. Não entrem em pânico, por favor. Então tá. Então a ideia é a gente montar uma apresentação sobre a estruturação de um serviço de atendimento de dengue nos vários cenários, principalmente no cenário mais desafiador, que é quando a situação sai do controle. Existe em todos os níveis de gestão, desde o Ministério da Saúde até a Secretaria da Saúde da menor cidade do estado da federação, existe, por lei, um documento chamado Plano de Contingência de Arboviroses Urbanas, que contempla a resposta do serviço público ao desafio das epidemias. E esse plano de contingência, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, eu recomendo fortemente a leitura desse documento. Ele é muito completo, ele vai desde as ações de prevenção até as ações de atenção médica. Ele vislumbra todos os cenários possíveis que podem estar ocorrendo para os nossos pacientes, para as nossas cidades, para as nossas comunidades. E é um plano que vai, então, detalhar como que deve ser feito as ações de saúde pública diante dos vários momentos diferentes do comportamento da doença. Esse plano tem basicamente 3 pilares, tá? Um pilar que é a vigilância e controle, que, digamos assim, está mais relacionado às ações da vigilância epidemiológica, notificações de caso, análise de incidência. Tem um outro pilar que é mais voltado para as ações de prevenção, que é a ação de combate ao vetor, de uso ou não de inseticida, de alocação de recursos para esse tipo de ação. E um pilar, que é onde a gente vai focar a nossa apresentação, que é o pilar de assistência, de atenção, né? Como que a gente vai atender a população que está passando por uma epidemia de dengue. Então, o primeiro passo é... deixa eu só colocar um ponteiro aqui, só um minutinho. Então, o primeiro passo é a análise de cenários. E isso é de responsabilidade dos gestores, né? Então, do gestor municipal, do gestor estadual, das vigilâncias. São eles que têm que fazer a análise de cenário. E esse cenário pode ir desde um cenário silencioso, que são aqueles municípios ainda sem notificação, até o pior cenário, que é quando a situação já está fora de controle, já está em epidemia instalada. Isso tudo não é tirado da cabeça de ninguém, você vai fazer análises epidemiológicas, né? Então, as vigilâncias municipais, com apoio das vigilâncias dos GVEs, do núcleo estadual e até do Ministério, é que vão trabalhar para fazer essa análise de cenário. E, a partir dessa análise de cenário, então, entender a situação que está o seu município naquele momento, estabelecer as medidas de controle ou de atenção. Então, o uso dos seus recursos de laboratório, de testes diagnósticos, da sua capacidade instalada de atenção diante do momento que você está vivendo no seu município. Então, vamos só lembrar que o gestor ele vai ter que entender o conjunto dos seus recursos de atenção, né? E como que ele vai usar e integrar esses recursos para cada momento. Eu gosto de dizer, né, eu gosto de brincar, que o serviço de atenção, de atendimento, é como uma cebola, né?
onde o núcleo mais central é a capacidade de atendimento de alta urgência, as UTIs. Aí, à medida que as cascas de cebola vão sucedendo, você tem os demais serviços, né? Os serviços de enfermaria, os serviços de urgência e emergência, chegando na periferia da cebola, que é a atenção básica. Todas essas camadas são fundamentais na resposta a uma situação de epidemia. E a integração, o uso racional e integrado dessas camadas é o grande desafio do gestor na resposta à epidemia. Além disso, nós temos que também lembrar dos apoios, né? Os suprimentos, suprimentos de medicação, de materiais, né? O serviço de regulação e transporte de pacientes, que tem que estar muito bem sintonizado para isso aqui funcionar bem, e os recursos de laboratório, desde o hemograma até as sorologias. E tudo isso vai fazer parte de um processo que é muito já batido, a gente já fez vários treinamentos sobre isso aqui, que é a classificação de risco. Então, toda a atenção do paciente com suspeita de dengue, no momento, ele se baseia nesse conceito de classificação de risco, né? Onde você vai desde o grupo A, que são os casos mais frequentes e menos graves, até o grupo D, que são os casos menos frequentes e mais graves. E essa classificação de risco tem protocolos de resposta para cada uma desses momentos. Então, o serviço de atendimento tem que classificar o risco do paciente que está sendo atendido naquele momento e desencadear para cada classificação as suas próprias respostas. E cada um desses momentos, cada um desses níveis de risco tem seus desafios, né? Então, no grupo A, que é, vamos dizer assim, o mais frequente, em média 60% a 65% dos casos, e é o que tem menos risco, menos gravidade, existem desafios, porque é um volume muito alto de pacientes. E acolher esse volume alto de pacientes pode estar além da capacidade da rede instalada. Então, é muito importante lembrar que toda a rede, né, deve estar treinada e capacitada para acolher suspeitos, dando o atendimento inicial. Não é aceitável, não é admissível que quando o município cria seus polos de atendimento de dengue, suas unidades específicas de atendimento de dengue, não é admissível que as outras unidades se recusem a atender pacientes com suspeita de dengue. O primeiro atendimento deve ser feito aonde o paciente procurar ajuda. Depois do primeiro atendimento, da classificação de risco, ele vai ser encaminhado, então, para o acompanhamento, para o segmento, nos polos específicos para isso. Mas não é admissível que um paciente chegue em alguma unidade de saúde e bata com a porta na cara, com às vezes até o próprio segurança, falando, não, dengue não é aqui, você vai lá, não sei aonde, que é lá que é para atender dengue. O primeiro atendimento deve ser feito aonde o paciente procurar, e depois ele vai ser encaminhado, vai ser orientado a dar seguimento nas unidades próprias. Os pacientes do grupo B, que são pacientes ainda não tão graves, mas já com algum grau de risco, eles são recomendados a coleta imediata do hemograma. E isso é um desafio para o serviço. Então, você colher o hemograma, processar esse hemograma e dar o resultado em 4 horas, como manda o protocolo, não ocorre se não houver uma estruturação do serviço para isso, né? Isso não ocorre ao acaso. Além disso, esses pacientes devem ficar aguardando o resultado do hemograma na unidade de atendimento em hidratação. Esses pacientes não podem ser mandados para casa para aguardar o resultado do hemograma em casa. Nós vamos voltar a falar disso já. E isso é um desafio, quer dizer, onde que eu vou... Primeiro, como que eu vou conseguir colher, processar e devolver o resultado de hemograma em 4 horas? E segundo, como que eu vou manter esses pacientes, que representam aqui em torno de 20% do volume total de pacientes com suspeita de dengue, como que eu vou manter esses pacientes em unidade, fazendo hidratação oral, enquanto o hemograma não fica pronto? Esse é um desafio. Para os grupos C,
existe um grande desafio, porque o protocolo do grupo C, que são aqueles pacientes em sinal de alerta, e são pacientes já com risco maior de uma evolução desfavorável, o protocolo manda iniciar a hidratação EV de imediato na unidade de atendimento. E depois esse paciente deve ser encaminhado para uma unidade de observação que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ficar em monitoração e hidratação EV por 48 horas. Então, não é cabível, não é aceitável que esse paciente, identificado como grupo C, receba um soro e vá para casa. Ele tem que ficar ainda em hidratação por 48 horas. E isso não é fácil numa situação de epidemia. Aonde que eu vou manter esse paciente? Além disso, os exames do grupo C vão muito além do hemograma. Então, a disponibilidade de outros exames mais sofisticados também precisa ser planejada, também precisa ser pensada. Mas qual é o problema do paciente tomar um soro e ir para casa e qualquer coisa ele volta? Foi exatamente a análise de óbitos, né, que foi feito pelos serviços de vigilância, que mostrou o quê? Que muitos pacientes que eram de grupo C ou de grupo B e que não foram manejados de acordo com o protocolo, que evoluíram mal. E quando voltaram ao serviço, já era tarde e acabaram indo a óbito. São chamados óbitos evitáveis. Tá? O que é um óbito evitável em dengue? É aquele paciente que não foi manejado de acordo com o protocolo e que, se tivesse sido manejado de acordo com o protocolo, não teria morrido. Para o grupo D, que é a minoria, representa talvez 1% ou menos do total de pacientes, o grande desafio é a iniciar uma hidratação intravenosa de imediato no local de atendimento, qualquer que seja o nível desse local, e referenciar ele com rapidez para o serviço de UTI. Então, esse mecanismo de referenciar os pacientes com rapidez é muito importante. Nós vamos bater nisso aqui um pouquinho mais lá na frente. Bom, então todo o processo agora que nós vamos discutir, tudo que nós vamos falar daqui para frente, é a estruturação de um serviço de atendimento dengue em situação de crise. Então lá, os gestores, a vigilância, identificaram que naquele momento o seu município já está em franca epidemia. E isso cria um grande desafio. Isso cria um grande desafio que muitas vezes não consegue ser respondido à altura. Isso leva a uma alta demanda de atendimento. Vamos lembrar do ano passado, vamos lembrar o que aconteceu com as unidades de atendimento, desde uma unidade de atenção básica até as UTIs na nossa cidade no ano passado, né? Essa alta demanda de atendimento leva a um colapso dos serviços regulares. Então, aquela cebola, ela não consegue acolher todo o volume de pacientes que chega no serviço. Rapidamente começa a faltar insumos, começa a faltar exames e extravasa esse colapso para o atendimento tanto dos casos de dengue quanto de outros agravos. Então, chega uma hora que as unidades de atenção e os leitos disponíveis não conseguem acolher nem os pacientes com dengue e nem os casos de outros agravos que já, vamos reconhecer, usam os nossos recursos quase ao limite. E aí começam a aparecer os óbitos evitáveis de dengue e de outras patologias. É isso que nós temos que aprender a responder para evitar que isso aqui aconteça. Então, tudo começa com o nosso paciente chegando numa unidade de atendimento de dengue que foi montada para responder a esse aumento de demanda, né? O nosso suspeito de dengue é o mesmo. A suspeita de dengue, né, a definição de suspeito não mudou, tá? Então, é aquela paciente com febre, entre 2 e 7 dias, com pelo menos 2 ou mais dessas manifestações. Náusea, vômito, exantema, lembrando que o exantema geralmente aparece no 4º, 5º dia, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, peteques, que geralmente também acontecem a partir do 4º, 5º dia, prova do laço positivo e leucopenia no hemograma. Além disso, em crianças, principalmente crianças de colo, né, quadros febris agudos, a criança não vai passar uma boa informação sobre os seus sintomas. Então, quadros febris agudos entre 2 e 7 dias em momentos de epidemia e sem um foco identificado, devem ser suspeitados de dengue. Suspeitou de dengue, vão lembrar então que em situações com alta demanda, o atendimento de dengue
se torna muito complexo. E nós entendemos que em situações de alta demanda, em situações de epidemia, não é possível atender dengue sem criar um fluxo independente dos demais agravos. Não é impossível você fazer esse protocolo rodar em situações de epidemia sem criar um fluxo independente, sem criar uma rede própria para atender esse paciente. Todas as unidades devem dar o primeiro atendimento, mas para fazer bem feito, você tem que ter toda uma estrutura independente, um fluxo independente, igual a gente criou na pandemia para o Covid. Você querer que um colega, que um profissional, que uma equipe de urgência, que lá está atendendo infartado, AVC, acidentado, no meio desse atendimento também dê um bom atendimento para dengue, ele não vai dar um bom atendimento nem para dengue, nem para os demais casos. Ele pode conseguir fazer isso em momentos de baixa demanda como o atual. Eu não vejo necessidade, não se justifica numa situação de baixa demanda criar um fluxo independente. Mas em situações de epidemia é fundamental criar um fluxo independente, com equipe independente, com todo um aparato, todo um fluxograma próprio desenhado para o atendimento dos pacientes com dengue. E por quê? Porque esse paciente vai ter que ser analisado de acordo com esse protocolo e encaminhado para os seus diversos estruturas conforme a sua classificação de risco. E nós temos que aprender a usar a estrutura que nós temos, desde a unidade básica até as UTIs, de uma forma racional, de modo que a gente não se encontre, como foi no ano passado, em colapso com falta de leitos, com falta de local para atendimento. Bom, primeiro passo do atendimento de um paciente com dengue num fluxo próprio criado para isso é a triagem. A sala de triagem pode ser gerenciada por uma enfermeira e essa enfermeira vai acolher esse paciente com suspeita de dengue, vai atendê-lo numa sala que tem um aparelho de aferição e pressão, um esfigmomanômetro, um termômetro, e ela vai já começar a fazer uma avaliação para dar o primeiro passo na identificação de em qual dessas categorias esse paciente se encontra. Então ela vai fazer, na sala de triagem, a aferição dos sinais vitais, ela vai fazer a aferição da pressão arterial na posição sentado e depois na posição em pé. Essa aferição da pressão arterial em duas posições é importante para você poder identificar a hipotensão postural, que é o sinal de alerta de formas de dengue, vai ser uma classificação de grupo C. Então, quando ela encontrar uma oscilação da pressão arterial média maior do que 20 milímetros entre sentado e em pé, isso já é um sinal de alerta, né? Isso pode ser feito já de imediato na sala de triagem por uma enfermeira. Opa, perdão. Além disso, ela vai também fazer na sala de triagem a pesquisa da prova do laço, né? Essa prova do laço, ela vai também ter um papel importante na classificação de risco dos nossos pacientes. Vamos lembrar aqui, todo mundo sabe disso, que prova do laço não é, per si, um critério de diagnóstico exclusivo, né? Ah, não tem prova do laço positiva, não é dengue, ou tem prova do laço positiva, é dengue, nem uma coisa nem outra. Mas ela é um bom parâmetro de classificação de risco de fragilidade capilar, tá? Em alguns cenários, a prova do laço é dispensável. Então, quando que não é necessário fazer a prova do laço? Quando já teve prova do laço positivo no atendimento anterior. Vamos imaginar que esse paciente passou ontem, anteontem na unidade, já fez prova do laço, a prova do laço deu positivo, já foi registrado na carteirinha dele, não precisa fazer de novo. É perda de tempo e a informação que a prova do laço tem para dar já foi dada, tá? Além disso, a prova do laço também é dispensável em pacientes que têm peteca espontânea. Se a peteca já está lá, por que eu vou fazer prova do laço para ver se ele faz peteca? Ele já fez, não precisa da prova do laço. Então, nesses dois cenários, a prova do laço é dispensável. Bom, no final da sala de triagem, uma vez tendo feito esse passo a passo, a enfermeira vai preencher um checklist e eu recomendo fortemente que esse checklist exista fisicamente. Pode ser um papel ou pode ser uma tela de computador. Eles têm vários programinhas de computador, até de celular, né? O pessoal de São Paulo montou um muito bacana, que você pode preencher na tela, no celular, no tablet, ou mesmo no papel,
um checklist com todos os sinais de alerta ali, né? O que tem, o que não tem, o que tem, o que não tem, pressão arterial, temperatura, pressão. E no final a enfermeira já tem capacidade de fazer, então, uma classificação de risco, mais ou menos ver em qual desses 4 grupos o paciente se encontra. E lembrar que o atendimento da unidade é prioridade por gravidade, não por chegada. Então, quem for classificado como vermelho ou como amarelo tem prioridade de atendimento. Não tendo nenhum vermelho, nenhum amarelo identificado, a prioridade vai para os verdes. E os pacientes do grupo A, que não têm nenhuma característica dessas outras aqui, e que são a maioria, só vão ter que esperar a vez dele. Então, não é por ordem de chegada, é por classificação de risco, e a classificação de risco pode ser feita já na sala de triagem pela enfermeira. Feita a classificação de risco, o paciente vai para outra sala, que é a sala da avaliação médica. A avaliação médica vai ser importante para definir a hidratação. No protocolo, todos os pacientes com suspeita de dengue devem ser hidratados. Todo paciente com suspeita de dengue deve ser hidratado. O que muda? E isso é papel da avaliação médica, é o local onde ele vai ser hidratado, se em casa, se no serviço, se ele vai ser transferido, e o volume e a via. Ele vai ser tratado via oral, ele vai ser tratado IV. Isso é a avaliação médica que vai definir. Então, basicamente, a avaliação médica vai rever não digo, mas revisar a classificação de risco, examinar o paciente, palpar a barriga, ver se tem dor abdominal, ver se tem hepatomegalia, né? Vai consolidar a classificação de risco, referendar ou mudar a classificação de risco que veio da enfermagem, da triagem, e vai iniciar a hidratação desses pacientes, que pode ser oral ou IV, em casa ou no serviço, de acordo com a classificação que foi dada. A maioria dos nossos pacientes, eu diria para vocês que 65%, segundo a última conta que foi feita, vão ser classificados como grupo A. Mas cuidado, na verdade, dependendo do momento que você está avaliando o seu paciente, mesmo aqueles pacientes que vão evoluir mais para frente, com choque ou com sinais de alerta, numa primeira avaliação, nas primeiras 48 horas, ele pode ser classificado como grupo A. Todo paciente grave que morreu de dengue foi no começo um grupo A. Os pacientes não vão de imediato para o sinal de alerta. O sinal de alerta e a gravidade geralmente aparecem no 4º, 5º, 6º dia de evolução. Então, não é porque você fez a avaliação e ele é grupo A que ele vai ser grupo A sempre. Ele vai mudar em algum momento. O grupo A é aquele paciente que tem dengue, mas não tem sinal de alerta, não tem nenhuma comorbidade específica, não tem prova do laço positiva, não tem nenhum sinal de gravidade. Esses pacientes devem ser acompanhados a nível ambulatorial e o pedido de exames de laboratório é a critério médico. A conduta mais importante é a hidratação oral, num volume muito acima do racional, muito acima do que a gente imagina como sendo o famoso toma bastante líquido. Tá? 60 ml por quilo por dia é uma quantidade grande de volume. Eu, por exemplo, que peso 70 quilos, são 4,5 litros por dia de volume. Se eu falar para o meu paciente, olha, toma bastante líquido, ele nunca vai tomar 4 litros por dia. E, além disso, 1/3 desse volume deve ser feito com soluções de reidratação oral, tá? No início do processo de hidratação. Então, você calcula 60 ml, 1/3 disso, ou seja, 20 ml com reidratante oral no início. Os outros 2/3, sim, com líquidos caseiros, tá? Depois que ele já fez essa fase com reidratante oral. Isso no grupo A pode e deve ser feito em casa, tá? Mas vamos lembrar que há cenários no grupo A onde isso não é possível. O paciente está vomitando, o paciente está indisposto demais, ele refere para você que não consegue tomar líquido. Isso acontece no grupo A muitas vezes. Então, esse paciente, mesmo sendo grupo A, vai ter que ser hidratado por via intravenosa. Por quê? Porque muitos pacientes, quem já teve dengue sabe disso, não conseguem se hidratar por boca de forma adequada, principalmente esse volume aqui que é proposto, tá?
Então, lembrar que os sinais de alarme e o agravamento do quadro costumam ocorrer não no início, mas mais ou menos no meio da evolução, lá pelo 4º ao 6º dia, quando ele cai a febre de uma forma brusca. Então, é muito importante que o paciente seja comunicado que em qualquer piora ele deve procurar imediatamente o serviço, tá? Aliás, o ideal até seria agendar uma reavaliação desse doente no 5º dia. O problema é que a demanda às vezes é tão grande, é tão difícil você fazer isso que você não consegue fazer essa reavaliação para todo mundo, tá? E lembrar então também de entregar o cartão dengue. Por quê? Porque ele pode passar mal e procurar um outro serviço. Ele pode ter sido atendido numa unidade e depois ele vai piorar, ele vai procurar outra unidade ou a mesma unidade com outro profissional. Então, no cartão dengue, ele vai ter todas as informações já disponíveis para agilizar o atendimento. Recomendo evitar a coleta do hemograma nas primeiras 24 horas de sintoma, porque mesmo os casos mais graves de dengue vão ter um hemograma incaracterístico nas primeiras 24 horas. As alterações próprias do hemograma só vão começar a aparecer a partir das 48 horas em diante. A Dina já falou sobre a questão do NS1. Então, o NS1, que é muito usado na rede privada, para você fazer uma triagem já inicial do diagnóstico, não está disponível no SUS e não é aceito como um critério de confirmação de diagnóstico. Isso é uma polêmica, eu tenho uma opinião pessoal que difere um pouco da posição oficial da divisão, mas, enfim, o que vale para a rede pública é isso. O NS1 não está disponível e, mesmo quando feito particular, ele não é aceito como um critério diagnóstico. E como a Dina chamou a atenção, a sorologia deve ser colhida a partir do 6º ou 7º dia do início do sintoma, 6º ou 7º, dependendo, então, como a Dina também chamou a atenção, do kit que você está trabalhando. Às vezes, alguns kits permitem já uma detecção mais precoce da IgM a partir do 6º dia. Alguns kits só são aumentam a sua eficácia a partir do 7º dia de sintoma. O que cria um dilema de conduta, quer dizer, se eu só vou ter o diagnóstico depois que o risco maior já passou, esse exame ainda é importante, é importantíssimo, principalmente para a vigilância, mas eu não posso amarrar minhas condutas, eu não posso amarrar as minhas atividades de manejo do meu paciente à disponibilidade ou não de um diagnóstico e de um exame, porque isso é uma questão de tempo, tá? Bom, grupo B. O que é o grupo B? O grupo B é um paciente com dengue, sem sinais de alerta, mas que tem algumas condições que diferem ele do grupo A. A primeira condição, a mais frequente, é a prova do laço positiva. Então, no grupo B, que tem prova do laço positiva, no paciente com suspeita de dengue que tem prova do laço positiva, você já vai classificar ele como grupo B. Além da prova do laço, existem outras condições que também podem, independente da prova do laço, classificar meu paciente como um grupo B, que são as condições que estão aqui nesse quadro, né? Lactentes menor de 2 anos, gestantes, adultos com idade acima de 65 anos, aqui ainda bem que não chamaram de idosos, né, terceira idade, então são adultos acima de 65 anos, hipertensos graves, não qualquer hipertenso grave, doenças cardiovasculares graves, comorbidades de uma maneira geral, né, diabéticos, enfisematosos, obesos mórbidos, pacientes com anemia falciforme, renal crônico, então uma série de comorbidades e, além disso, gestantes, adultos acima de 65, lactentes, são, então, automaticamente classificados como grupo B e independente de ter ou não prova do laço positivo. E o que muda do grupo A para o grupo B é que esses pacientes devem ser acompanhados mais de perto, tá? Nesses pacientes, o exame complementar de hemograma é obrigatório e dentro daquela regra das 4 horas. Então, ele tem que fazer o hemograma, você tem que pedir, colher, processar e ver o resultado em 4 horas, tá? E, enquanto essas 4 horas
não está pronto esse hemograma, o paciente deve permanecer na unidade em hidratação oral supervisionada. Então, o paciente do grupo B não pode ser dispensado para se hidratar em casa, a volta daqui a 6 horas para ver o resultado do hemograma. Isso não é adequado, por quê? Porque ele pode não voltar. Ele pode simplesmente falar, aquilo está cheio, aquilo está uma bagunça, eu não vou voltar. E aí você perde um doente, certo? Ou pior, ele volta já em choque. Então, esse é um grande gargalo. Quer dizer, numa situação de epidemia, como é que eu vou estruturar meu serviço para que ele possa ficar numa cadeira, se hidratando por boca, sob supervisão de uma enfermeira, né? E não ir para casa aguardando o hemograma em casa. Muito bem. Uma recomendação especial do protocolo. Os pacientes do grupo B, com mais de 75 anos ou com presença de comorbidades de difícil controle ou descompensado, esse paciente deve ir para um leito de hidratação por 24 horas. Então, esse paciente é um paciente diferenciado, né? E eu digo mais, né? Paciente com comorbidade descompensada, seja gripe, seja Covid, seja dengue, seja uma jeca, seja o que for, se descompensou a comorbidade dele, esse paciente não pode ser manejado em casa. Esse paciente tem que ficar em observação. Então, ele vai ficar realmente num leito de hidratação por 24 horas até ser melhor avaliado, tá? Além disso, além do hemograma, esse subgrupo tem que fazer exames próprios para a sua própria comorbidade, né? Então, dependendo da comorbidade dele, renal crônico, eu tenho que fazer ureia, creatinina, sódio, potássio, eu tenho que ver como é que está a comorbidade dele, certo? Agora, a gente estava falando, então, que o grupo B, o que acontece? A gente deve manter esse paciente na unidade de observação, fazer uma reidratação oral supervisionada, pedir um hemograma que deve ficar pronto em 4 horas. Ao final dessas 4 horas, eu vou olhar esse hemograma e vou dar minha especial atenção para o hematócrito, tá? Eu vou dar minha especial atenção para o hematócrito. A grande maioria de nós fica muito impactado pelo valor da plaqueta. E quando aparece uma plaqueta de 60 mil, de 50 mil, isso tem um peso enorme na nossa avaliação. Mas, em dengue, o hematócrito tem um papel muito mais importante na avaliação de risco do que a plaqueta. Lógico, se tiver uma plaqueta de 20 mil, isso merece uma atenção especialíssima. Mas plaquetas de 100 mil, de 90 mil, de 120 mil, tem menos impacto na gravidade do que o hematócrito. Então, olhe o hematócrito. O hematócrito estando normal, esse paciente do grupo B vai ser manejado ambulatorialmente, tá? Com reavaliações diárias na unidade, com hemogramas diários. Então, ele passa por esse processo diariamente até completar 48 horas de afebril e melhor. Então, se depois de vindo todo dia na unidade, fazendo hemograma todo dia, ele começar a estabilizar, ele melhorou dos sintomas, ele é dispensável. Mas, se o hematócrito estiver elevado, isso vai ser usado para reclassificar o meu paciente para grupo C. Por isso, então, que esse paciente não pode ir para casa. Porque daqueles pacientes que eu pedi hemograma, os que vão dar hematócrito elevado, eles vão mudar de classificação, eles vão virar grupo C. E o grupo C, nós vamos ver no próximo slide, ele tem que ficar no leito de hidratação por 48 horas no mínimo. Se eu mandei esse doente para casa e ele não voltou porque o serviço estava muito cheio e ele não se sentiu muito bem acolhido, e ele era, por azar, um grupo C, esse doente vai voltar morrendo. E mesmo o paciente que não era grupo C, esse doente foi embora, ele falou, não vou voltar. E amanhã, ou depois da manhã, ele pode mudar a classificação dele. E isso não vai ser percebido, né? De novo, só vai ser percebido quando ele for levado desfalecido para a unidade de saúde. Grupo C. Então, o grupo C é o paciente com sinal de alerta, né? Vamos lembrar aqui os sinais de alertas mais importantes. Dor abdominal intensa, que pode ser tanto referida quanto a palpação e contínua.
Vômitos persistentes. A dor abdominal intensa que a gente está falando, gente, é dor igual ao abdômen agudo. É dor é dor realmente que confunde com o abdômen agudo, tá? Vômitos persistentes. Vomitar, muitos pacientes com dengue vomitam. Mas aquele vômito que não melhora com a medicação, que não melhora com o uso do antiemético e que é contínuo, vai ser classificado como um vômito persistente. Acúmulo de líquidos, né? Presença de ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, é um sinal de alerta. A hipotensão postural, que é identificado já na triagem pela enfermeira, ou a lipotímia, que é aquele queda de pressão quando fica em pé, também é sinal de alerta. Hepatomegalia maior do que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, isso também é um sinal de alerta. Sangramento de mucosa sem repercussão hemodinâmica. Se tiver um sangramento com repercussão hemodinâmica, isso é grupo D, é sinal de gravidade. Mas se tiver lá um epistaxe, uma gengivorragia, uma coisa que valha, isso já é um sinal de alerta. Letargia ou irritabilidade, que é algo mais visto em lactentes, né, em crianças pequenas. E a elevação progressiva do hematócrito. Então, todos esses aqui são considerados sinais de alerta, tá? E, muito importante, são sinais de alerta num cenário de suspeita de dengue. Então, o que nós estamos falando aqui? Aquele paciente que se enquadra naquela definição de suspeito de dengue. Isso aqui geralmente aparece no 4º, 5º ou 6º dia, quando há a queda da febre, quando há os primeiros 24 horas sem febre. E desse cenário, então, de um suspeito de dengue, no momento de queda da febre, basta a presença de um único desses itens para você considerar, então, o grupo C, para você considerar como sinal de alerta. São esses itens que devem estar presentes naquele checklist da enfermeira da triagem. E qual é a grande resposta que nós temos que fazer ao paciente do grupo C? Por ele no leito de estabilização por no mínimo 48 horas. E aqui que está um grande gargalo. Muitos serviços de atenção que são criados numa fase de epidemia, param de funcionar às 5 da tarde ou às 10 da noite. Então, há necessidade de ter, em algum local, muito bem coordenado com o serviço de referência e contra-referência, um local onde eu possa manter esses pacientes por 48 horas em hidratação intravenosa, tá? Lembra que nós estamos falando de um momento de epidemia, onde os leitos regulares já foram todos ocupados. Então, nós vamos ter que criar um local para dar esse tipo de respaldo. E os exames complementares para o grupo C vão muito além do hemograma. Então, nós precisamos ter uma estrutura muito maior, precisamos de radiografia, precisamos de ultrassonografia, nós precisamos de exames de bioquímica, porque nós estamos lidando aqui com um doente com alto risco de morte. Se esse doente não for reconhecido neste momento, em questão de horas, ele volta no serviço chocado, ele volta no serviço desfalecido. Nos grupos de avaliação de óbito por dengue, foi encontrado vários casos de pacientes que preenchiam critérios de grupo C, que inclusive foram identificados na atenção, no atendimento, no manejo como grupo C, que foram hidratados, que melhoraram e foram mandados embora antes das 24 horas, antes das 48 horas. E viram que muitos desses pacientes, então, morreram. Esses pacientes são considerados óbitos evitáveis. Se eles tivessem ficado as 48 horas no mínimo, ou mais até estabilizar, esses óbitos não teriam ocorrido. Bom, e qual é a conduta? E aqui também tem uma coisa muito importante. Está aqui escrito, no protocolo, iniciar a reposição volêmica imediata, 10 mg por quilo de soro fisiológico, ou seja, via intravenosa, em qualquer ponto de atenção. Eu estou numa unidade criada, pensada para atender grupo A e grupo B, e chegou o grupo C lá. Eu vou ter que referenciar esse paciente para uma outra unidade, para um local onde ele possa ficar 48, 72 horas. Mas eu tenho que iniciar o soro dele de imediato, no meu próprio serviço. E depois ele vai de ambulância para o local adequado. O tempo que se perde entre identificar um grupo C, referenciar ele para o lugar correto,
sem fazer hidratação de imediato, pode ser o tempo que se perde de uma evolução de grupo C para grupo D. E a maior parte dos grupos D morrem mesmo em atendimento adequado. Bom, depois que eu iniciei a minha hidratação, que eu fiz a primeira fase, eu reavalio para ver se ele vai tomar uma segunda fase rápida ou já vai passar para manutenção, mas ele não vai embora. Não pode dispensar um paciente grupo C que respondeu bem à primeira fase de hidratação porque ele estabilizou. Tá? Ele vai ser feita uma segunda fase rápida se ele não estabilizou ou vai ser feita uma manutenção se ele estabilizou. Então, ele vai ficar, o grupo C tem sinais de alerta, mas não tem sinais de gravidade, ele vai iniciar a sua fase de hidratação venosa, vai ser reavaliado 1 e 2 horas depois. Se ele teve melhora clínica, ele vai para a manutenção. Se ele não teve melhora clínica, mesmo depois de 2 fases rápidas, ele vai mudar de classificação para grupo D. Os que tiveram uma melhora vão em manutenção, mas vão permanecer internados nessa unidade ou em algum local até a estabilização, e o mínimo que se preconiza é 48 horas. Ok? E, finalmente, o grupo D. O grupo D é o paciente grave, né? Existem vários critérios de gravidade. O maior critério, o mais importante, o mais frequente é o choque. O choque é causado por extravasamento de plasma. O paciente fica com seu intravascular depletado, embora muito demasiado, tá? Você vai identificar o choque por taquicardia, extremidades frias, pulso fino, um enchimento capilar lento, um pinçamento da pressão que a gente quase não vê, uma coisa muito passageira, muito rápida. O que você vai ver mesmo é hipotensão arterial de repouso. Além disso, ele está já com queda do volume urinário, desconforto, uma taquipneia, tá? Bom, o choque é a principal característica do paciente grave, mas não é a única. Às vezes o paciente vem com outro tipo de apresentação de gravidade, que não é o choque, que é o sangramento de grande monta. Então, só lembrando, o sangramento de pequena monta, a epistaxe, a gengivorragia, que não tem repercussão hemodinâmica, é um sinal de alerta, grupo C. Sangramento de grande monta, vomitou sangue, evacuou sangue, sangrou do sistema nervoso central, teve um grande sangramento, uma metorragia importante, isso é grupo D, tá? Mesmo que ele não tenha sinais de choque. E um terceiro item de classificação de grupo de gravidade, que não é nem sangramento grave, nem sinal de choque, é o comprometimento de órgãos. É o mais grave, é o mais letal, mas infelizmente é o menos visto. É o paciente que desenvolve um desconforto respiratório, um edema pulmonar, é o paciente que desenvolve uma miocardite, é o paciente que desenvolve uma encefalite, um Guillain-Barré, por conta de uma dengue. Então, ele também vai ser classificado como grave, embora não tenha tido sinais de choque nem sangramento de grande monta. Os pacientes de grupo D devem ser atendidos em leito de UTI. Então, é importante se você ter, então, o serviço de referência e contra-referência, né, a sua regulação funcionando muito bem, para poder ter esses leitos disponíveis e encaminhar esses pacientes. A conduta, que eu não vou falar aqui a conduta de UTI, porque não é do interesse do grupo que está participando dessa reunião, mas, de novo, a reposição volêmica deve ser iniciada de imediato com uma expansão de soro fisiológico na velocidade de 20 ml por quilo em 20 minutos. O famoso soro rápido, soro aberto, em qualquer nível de complexidade. Então, tal e qual a gente falou para o grupo C, no grupo D, também é importante iniciar a hidratação aonde ele foi atendido. Até que você, então, acione o sistema de regulação, desloque uma ambulância para recolher esse paciente e encaminhar ele para uma unidade adequada. Se eu não fizer isso, o tempo que vai se perder é precioso demais. E a única chance que esse paciente tem de sobreviver é ter uma resposta de imediato. Muito bem. Depois, o resto do atendimento é de UTI, e aí não é do escopo dessa reunião. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, né? Eu entendo perfeitamente o desafio de você
O compartilhamento foi encerrado. Vocês confirmam para mim? Eu encerrei o compartilhamento. Não, acho que não, Zé. Parece que... Peraí, calma. Agora sim. Agora sim. Isso, agora sim. Agora encerrou. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu entendo perfeitamente a dificuldade que é você gerenciar uma crise de epidemia de dengue, com o sistema já trabalhando quase no limite sem epidemia. Quer dizer, uma epidemia de dengue estressa o sistema além da sua capacidade. Além disso, as questões orçamentárias, né? As questões, às vezes, nem orçamentárias, às vezes a própria questão de pessoal, né? Como que você vai arrumar gente a mais para manter as outras unidades de urgência funcionando, para os outros agravos, e, além disso, criar esses polos de atendimento extra, né? Onde você vai arrumar gente para isso? É um desafio, mas é um desafio que precisa ser enfrentado para fazer aquilo que a gente chama de curva de aprendizado. Quer dizer, se todo ano, quando vier a epidemia, a gente melhorar um pouquinho a resposta em relação ao ano anterior, a gente vai chegar lá, né? O que a gente não pode é fazer, não dá para fazer, não tem condição e o sistema vai ter que se virar com o que tem. O sistema não se vira com o que tem e sobra para todo mundo. Tá? Eu não sei se era mais ou menos isso que a gente tinha combinado de falar, Ana Paula, mas eu juntei um pouco as coisas para fazer um fluxo só. Tá bom? Certo, Zé. Não, obrigada. Ixi, foi muito boa a apresentação. Gente, como sempre, suas apresentações são muito boas. Eu vou abrir para perguntas. Chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp, Zé. A classificação de risco Manchester é a mesma classificação de risco da dengue? Eu não... Opa, perdão, estava com o microfone fechado. Eu não conheço a classificação de risco Manchester, depois eu preciso dar uma olhada. A classificação de risco que a gente usa é essa classificação do Ministério, é a classificação que todos devem seguir, não é uma questão de eu quero ou não quero seguir ela. O que trabalha no serviço público tem que seguir as diretrizes e as normas do serviço público. Tá? Essa classificação, para quem não conhece a história dela, ela foi finalmente bolada. Aqui online de dengue. Bom, bom dia. Oi, Breno. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Ana, bom dia a todo mundo aí. Bom, para esclarecer uma situação aí, a classificação de Manchester, a gente usa ela no pronto-socorro, né? Ela é a classificação onde se classifica o paciente de pronto-socorro entre nas cores verde, amarelo e vermelho, de acordo com a gravidade. Ela não tem nenhuma relação com a classificação de risco de dengue, tá? São outros parâmetros que são utilizados. Ana, na visita do Ministério da Saúde, e até eu mandei a semana agora para ele dar uma olhada, já saiu a primeira diretriz, que deve ser repassada a todos, sobre a mudança do manejo, né, do trabalho das arboviroses no país. A gente vai ter a mudança. Desculpa aqui, eu não tive condição de escutar a reunião toda, porque tem as demandas da secretaria aqui, eu estava com a aula aberta, mas tinha gente na sala, às vezes, aqui, eu estava prestando atenção no que estavam falando. Então, eu acho que isso é muito importante, porque as mudanças foram muito drásticas no manejo, principalmente em regiões endêmicas, né, do tipo de trabalho das equipes da vigilância para isso. Eu tive lendo tudo isso, tive em contato com o Ministério a semana passada, né, então eu acho que é importante, Ana, que a gente saliente isso para os nossos municípios vizinhos, né? Eu acho que isso aí vai ser uma coisa que a gente vai ter que bater em cima, porque é uma mudança depois de 23 anos, né? Breno, realmente eu não fui comunicado dessa mudança, não recebi nada. Esse documento que a gente apresentou é o último documento oficial do Ministério, né? Se vai chegar... Só um minutinho, Zé. Não é manejo clínico, tá? Hã? Não é manejo clínico da dengue. É manejo de trabalho das equipes de vigilância em aumento de número de casos. Da hora que eu estava falando, Breno, quando eu estava falando do Éric Martinez, então é mais ou menos isso que eu ia te falar. Agora sim a gente vai alinhar a conversa. Então, o Éric Martinez é um médico cubano que foi consultor da OPAS e da OMS
algumas décadas atrás, nem alguns anos atrás, e ele pegou esse modelo de classificação de risco de pronto-socorro, que hoje é feito para dor torácica, para dor abdominal, para paciente que chega em coma. Então, quem trabalha em pronto-socorro aqui sabe disso, né? Hoje, todo atendimento de pronto-socorro é montado nesse tipo de sala amarela, sala vermelha, e ele simplesmente adaptou esse modelo de atendimento de pronto-socorro, que já era usado para outros tipos de urgência, trauma, né? Para dengue, com uma preocupação que é a diferença, né? Usar racionalmente recursos. Quer dizer, a ideia dele desde o começo, e é por isso que esse manejo é um sucesso, foi pensado no uso racional de recursos, quer dizer, não desperdiçar recursos, não gastar leito e espaço com quem não precisa, para que depois não falte leito e espaço para quem precisa. Então, Breno, depois que o Éric Martinez montou esse protocolo, ele foi revisado, ajustado, melhorado, mudado, né? Mas ele é mais ou menos a evolução. E é muito em cima disso que você falou, ele foi realmente pensado já usando uma coisa que era feita no atendimento de urgência e emergência no resto do mundo. Tá? Bruno, As perguntas do chat. Você quer que eu vá respondendo, Ana, ou você quer gerenciar? Pode ser. Eu só vou falar da parte do Breno. Realmente o Ministério vai lançar, né, ou já lançou, ainda não chegou ao nosso conhecimento, o manejo de vetores, né? Com as nossas reuniões do Ministério, né, Breno, a gente sempre viu que eles falavam que vão mudar, que iam mudar. A gente só tem que esperar o Estado se apropriar e trazer para a nossa realidade. E com certeza tem que ser expandido para toda a região, né? Então, o Prudente é o município maior da nossa região, então é um município onde recebe muitas pessoas. A gente está esperando agora, com a volta às aulas das faculdades, uma incrementação aí, um aumento de casos de dengue, porque muitas das pessoas vêm com sintomas de dengue. A gente já está chegando, né, essas pessoas, esses alunos. Então, a gente precisa, assim, ampliar e vamos divulgar e também capacitar, viu, Breno? Em relação ao manejo de vetores. Estive em Votuporanga quarta-feira passada, tomei um gole de repelente antes de ir, passei 2 quilos no corpo e fui na fé. Fiz todos os jogadores, a gente foi jogar, o Grêmio foi jogar lá, antes de sair daqui, a gente comprou repelente para todos os jogadores. Eu sei que é uma situação gravíssima, eu estive lá, conversei inclusive com eu acho que é vice-prefeito, estava no campo. Eles se mostraram muito preocupados, né, com a situação da dengue lá, né? Apesar de ter sido aquele alarde do sorotipo 3, o número de casos não é tão vultuoso, mas, assim, foram casos que levaram à hospitalização, né? Toda aquela situação que a gente tem acesso. E eu tive em Brasília há uns 20 dias atrás. Lá, sim, a coisa tá zé. Eu achei que a gente tinha montado um campo de guerra aqui quando a gente teve aquele surto ano passado. Brasília já tem faz 2 campos de concentração lá, a situação está meio complexa, porque os municípios vizinhos, a estruturação é muito baixa. Né? Quem sabe que eu passei lá em Alexânia, que foi a cidade, a gente foi para um evento do Ministério da Saúde lá, eu tive um problema, travei de uma hernia de disco, inclusive eu operei agora dia 20 de novembro, eu fui para o hospital lá, não tinha nenhuma medicação injetável que não fosse um anti-inflamatório hormonal. Então eu percebi que a situação ao redor é muito, muito, muito complexa em relação à saúde. Então eles estão montando um campo de guerra lá. Até com carretas, eu vi uma apresentação que colocaram carretas lá para o atendimento, lá em Brasília, né, no Distrito Federal. Ô Zé, se quiser, então, lendo as perguntas do chat? A primeira pergunta que está aqui no chat é: se o NS1 for positivo, então é assim, como eu expliquei, o NS1 é amplamente usado na rede privada, os profissionais que usam sabem da limitação. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Então, os profissionais que usam sabem das limitações, mal comparando, é um pouco parecido com as limitações do teste de Covid do antígeno nasal. Quer dizer, são
São exames que podem dar falso negativo, são exames que devem ser usados nos primeiros 3 dias de sintoma, e a gente, sabendo disso, ele pode ser uma ferramenta importante de manejo. Mas é um teste, então, que não é aceito oficialmente como confirmação de diagnóstico, tá? Ele precisa depois ser referendado pelo MAC-ELISA ou um outro teste de biologia molecular, enfim. Mas não está disponível e não há, isso a gente até conversou com o pessoal lá da divisão de zoonose, né? Você mesmo conversou com eles, a gente vê que não há assim, o interesse do pessoal da divisão de zoonose de incorporar ele. Tá? Então, assim, para quem, isso aqui é uma reunião de SUS, é uma reunião de serviço público, e para serviço público, o NS1 não entra na jogada, tá bom? Gostaria de saber sobre a vacina, tá? Não era o escopo dessa reunião falar de prevenção, de manejo de vetor. Essa foi uma reunião muito focada em manejo de paciente grave, especialmente em situações de crise, tá? A vacina, como todos sabem, está sendo incorporada agora pelo Ministério da Saúde. Essa vacina não é a solução, não é a panaceia, ela tem uma série de limitações, ela talvez venha a ser uma ferramenta de ajuda, mas nesse momento nem isso, tá? Então, assim, ela é interessante para quem pode usar, mas ela tem uma série de subgrupos que estão excluídos por questões de risco. Então, assim, a gente depois pode até discutir a questão da vacina em outro momento, mas não é o momento da gente falar dela. Então, município que puder adquirir o NS1 pode utilizá-lo para descartar? Não, de jeito nenhum. Tá? Então, o NS1, aqui a pergunta é, municípios que podem adquirir o NS1 pode usar para descartar caso suspeito? De jeito nenhum. Nem, até porque o NS1 tem falso negativo. Então, até quem maneja paciente em serviço privado, que usa muito o NS1, como eu falei, já sabe disso. Você deu NS1 negativo, mas se o quadro clínico é suspeito de dengue, mantenha as condutas, tá? O NS1 pode dar negativo, dependendo do kit, dependendo de uma série de coisas, em mais de 20% dos casos. Então, não, NS1 não descarta um caso em hipótese alguma. E, repito, para nível de vigilância epidemiológica, NS1 positivo não confirma caso. Bom dia, tem alguma indicação de dexametasona para o tratamento? Então, a resposta é muito pelo contrário. Tem muita coisa contraindicando dexametasona na dengue. Tá? Dexametasona não é preconizado para dengue em momento algum. Muito pelo contrário. É uma droga que pode aumentar o risco de sangramento digestivo e pode aumentar o risco de efeito colateral. Então, dexametasona ou qualquer outro corticoide, não em momento algum. Nós só vamos falar em corticoide num cenário muito, muito diferente, quando a gente está pensando em chikungunya, já na fase subaguda da artrite. Outro cenário que é completamente diferente do que nós falamos aqui. É a última pergunta que eu tenho aqui no chat. Eu vou dar uma complementada em relação ao NS1. É uma diretriz assim, do Ministério da Saúde, está no Guia de Vigilância, em que a divisão de dengue, a divisão de zoonoses do governo do Estado de São Paulo segue. Então, é a nível de Ministério da Saúde. Então, o município que caso adquiriu o NS1, qual que é o nosso parecer em relação à utilização dele, né? É mais para questão de vetores, é uma fala que eu estou replicando da divisão de zoonoses, né? Da divisão de dengue. Então, se a gente sabe que para dengue, o vetor, a equipe de vetor vai fazer ação para o caso positivo, diferente da chikungunya, que no caso suspeito já vai fazer ação de bloqueio. Então, com um NS1 positivo, por exemplo, vai se adiantar e já realizar a ação de bloqueio daquela região. Isso num cenário em que está tendo muitos casos de dengue, né? Então, por isso que o NS1, para essa parte de ação de vetores, é bem importante. Agora, como o Zé disse, não dá para descartar casos aí suspeitos de dengue com o NS1, tá bom? E nem encerrar fichas, que é o que está no Guia de Vigilância do Ministério da Saúde.
Tem mais uma pergunta aqui, Zé, se você quiser responder, ó, eu acho que é a última pergunta. Então, aproveitando o ensejo, pergunta da doutora Maria Eduarda. E para a prevenção do AVC, acho que não tem nada a ver com com o nosso tema, né? Isso é um assunto que pode ser discutido em outro momento. Tá? A prevenção de AVC, dexametasona é indicado. Não vamos falar disso agora, porque não é o escopo dessa reunião. Podemos encerrar, então? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho, Ana. Oi, Rose, pode falar. Eu tenho um teste aqui na minha unidade, que ele é um teste rápido IgM e IgG. Esse serve para descartar a casa ou não? A Dina quer falar? Eu queria entender, teste rápido? Eu acho que eu sei do que ela está falando, Dina. Existe um kit, existe um kit de imunocromatografia que é um teste rápido de IgG. E o pessoal da Prefeitura de São Paulo usou no ano passado um kit ainda mais interessante, que era um kit combo, que fazia ao mesmo tempo NS1, IgM e IgG. Esse kit, veja, o problema aqui é a limitação da imunocromatografia. Seja imunocromatografia para teste rápido de antígeno de Covid, para antígeno de influenza, para leishmaniose. A imunocromatografia é o método que tem maior margem de erro. Então, existe sim uma margem de erro maior para esses testes. Porém, para quem trabalha numa porta, no serviço de atendimento de urgência, com um grande volume de pacientes chegando, você tem um teste de triagem, vamos entender isso como um teste de triagem, para começar a separar o joio do trigo, ele é muito útil. Então, eu vejo eles como úteis para manejo clínico de triagem no serviço de alta demanda, né? Eu sonho com esse teste combo, inclusive, seria muito bom ter ele aqui, mas ele não é um teste que tem assim uma sensibilidade e uma especificidade top, tá? Então ele tem falsos negativos, e infelizmente não era para ter, mas tem falsos positivos também. E também para abrir, né, que eu sei que vários municípios podem ter esse teste. O IgG, ele nem tem na ficha do Sinam de arbovirose, só tem IgM. Então, esse paciente aí com sinais e sintomas de dengue, apareceu o IgG, a gente não vai poder encerrar esse caso, porque não vai ter nem campo no Sinam para inserir o IgG. Então, é ideal enviar aí para o Adolfo Lutz em caso desse resultado de IgG, tá? Bom, eu acho que a gente pode encerrar, então. Vou deixar gravado, tá? Assim que tiver tudo pronto, eu mando o link. Vou ver se coloco no nosso... Conversar com o Dr. Paulo Mesquita, ele é o nosso hacker aqui, para colocar no YouTube. E aí eu mando o link para todo mundo, tá? Para o GVE 22, para os nossos municípios. Aí é importante aí também encaminhar para todas as unidades de saúde, né? Quem não teve oportunidade de assistir. Então, a gente espera que tenhamos menos óbitos, que não tenhamos óbitos esse ano, na verdade, e que a gente consiga aí manter a estabilidade nas nossas unidades de saúde, né? Sem entrar aí num colapso. Agradeço aí a presença de todo mundo, de todos os palestrantes, as 120 pessoas que assistiram. Até mais. Ô, Ana. Valeu, Zé. Um abraço. Até mais. Um abraço para todos. Tchau.